A gente não tem grana, a gente é pequeno, a gente precisa acelerar. Para acelerar mais rápido, o varejo online permite que a gente faça isso. Começando de trás para frente, a questão de não ir para o shopping é que eu entendo que, na verdade, quando você vai para o shopping, você compra audiência. Que a corrida é um lugar para você conhecer gente, estar com pessoas, socializar, passar um momento bom. Salve, salve, comunidade do varejo, empreendedores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá do cantinho desse mundo que você estiver vendo a gente, mais um episódio do seu podcast preferido sobre varejo, franquia, empreendedorismo, podcast central do varejo. E hoje tô aqui com o Rodrigo Amaral, da Jet Commerce, e tô com o Alexandre Stefano, que é da Velocitar. Se você é de São Paulo, provavelmente você já conhece a Velocitar. Se você não é, você vai conhecer e se apaixonar hoje por esse case tão interessante de varejo, de comunidade, nesse mercado que cresce tanto de esporte de tênis. Alexandre, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Estamos aí para contar toda a nossa história. Aí. Maravilha. Legal. Muito bom. Eu acho que primeira coisa que todo mundo, para quem talvez não conheça, é contar um pouquinho de onde vem a Velocitar, contar para a turma que não nasceu da moda recente da corrida, já está muito mais a corrida raiz de tempos atrás. Nasceu da moda antiga da corrida, né? Na verdade, a Velocitar acabou nascendo com o começo da corrida aqui em São Paulo, quando começaram as provas e tal, e começou essa questão, esse movimento das assessorias e tudo mais, né? Então, a gente brinca que, assim, apesar do Brasil ser o mercado do futebol, né? Assim, o mercado esportivo está muito esse olhar para o futebol, a corrida sempre foi e continua sendo o maior esporte do ponto de vista de venda do varejo, é a corrida, né? Ele é o que mais consome. Ele é o que mais consome, é o que mais tem volume dentro da venda de uma marca esportiva, vamos dizer assim. Vamos tirar a parte fashion dessa história toda, porque realmente essa também é um outro braço, mas é um braço que não é o esportivo, vamos dizer assim, né? E a barreira de entrada é pequena também, né? Então, exatamente. Fica mais fácil, né? E aí, lá atrás, em 1996, que quando surge o negócio, ela, na verdade, surgiu como uma loja multiesportiva, chamada Sport Now, assim. Foi fundada pelo meu primo, que infelizmente acabou falecendo no meio do processo. Ele teve uma leucemia, essa leucemia pegou ele justamente no momento que ele estava abrindo a loja. Ele já tinha tido quando ele era menor, com 15 anos. E aí esse investimento da família, da minha família, do meu pai e do meu tio, que eram já sócios em outro negócio, quando morreu meu primo, eles tinham uns amigos do meu primo que ajudaram a abrir o negócio, botar o negócio para funcionar. Meu irmão também estava junto na história toda, e eles acabaram aceitando tocar o negócio e se interessaram em tocar o negócio, juntaram outro negócio que eles tinham, e aí eles começaram a efetivamente fazer o negócio acontecer, né? Com apoio dos cabelos brancos aí do meu pai e do meu tio e da grana, eles foram fazendo o negócio acontecer, foram expandindo a Sport Now, colocaram nas academias runners, assim, não sei se vocês lembram. Sim. Que assim, que foi, eu tô que tendo foi um déjà vu aí. grande. Eram as maratonas do Pão de Açúcar. Exatamente. As runners. E aí as runners, nessa época, eles ainda eram muito esportivos, né? E aí o Ricardo Burmaian, dono da World Tennis, queria uma nova marca para poder expandir franquias e ofertar. Gostou da Sport Now, gostou da proposta, do conceito, acabou fazendo uma oferta, comprou a marca e para transformar numa franquia, e como pagamento ele deu loja da Sport Now. E aí nessa época os meninos começaram a operar a loja, operavam muito bem. O Ricardo era super esperto, inteligente, continua sendo, né? Brilhante, e aí ele foi ajudando eles a pegar mais lojas, a expandir. Ele fazia muito esse movimento de tirar de um franqueado que não estava indo bem, passar para outro que operava melhor, tal. E aí começou a crescer um braço de franquias aí na história toda. De operação de franquia. De operação de franquias. E com aí, a marca Sport Now. Não, sem a marca Sport Now. O World Tennis. As marcas eram. As lojas estavam. World Tennis, e aí Sport Now uma lojinha ali na Jaú, que é a loja original. E aí chegou no momento, capitalizados, falou, vamos expandir, mas vamos expandir franquia, vamos expandir
para a marca própria, mas pô, Esporte Final não é nossa, a gente Sim. vai ficar com 2 franquias, né? Vamos criar uma outra marca. Nesse momento, a Esporte Now já vendia mais corrida do que qualquer outra coisa. Legal. Né? E aí, o Carneiro e o Arthur viajavam, conheciam, o Carneiro viajava bastante, e ele via lá fora esse movimento que já existia, sempre existiu nos Estados Unidos e na Europa, das lojas especializadas em corrida, e aqui no Brasil não tinha essa proposta, né? Ainda era assim... Era amador ainda. Era né? bem amador e não tinha uma loja especializada em São Paulo. Ele falou, pô, a gente pode fazer uma coisa diferente, né? E aí, aos olhos do meu pai e do meu tio, eles entenderam que tinha uma oportunidade ali também. Falou, beleza, vamos fazer isso. Criou-se um projeto, fez todo o projeto, aí criou-se a Velocitar e a primeira loja de Moema, né? Idos de 2002, mais ou menos. E aí... Esse sim é bem no começo. Criou-se a Velocitar com esse conceito de uma loja multiesportiva, vamos dizer assim, multiesportiva não, multimarca, né? Voltada para o corredor. Né? Então, assim, e aí tinha nessa época as questões das retiradas de kit, então foi encontrado um lugar que tinha um espaço para poder fazer palestras e já tinha o conceito da comunidade para poder trabalhar as retiradas de kit. Foi um dos primeiros lugares que eu acho que também eles começaram a ver a pronada do isso, e nesse momento tipo assim, essa questão do tipo de pisada era muito importante para poder definir qual era o calçado. Isso, então, perfeito. assim, eu lembro disso. A loja estava repartida entre masculino e feminino e estava separada entre pronador, supinador, neutro e trilha. Né? Então, assim, ela tinha essa separação e, assim, o conceito era voltado já para o corredor e mostrando, e pegava o corredor nessa época e levava para a parede adequada, para ele depois de fazer o teste de pisada. Né? Poxa, então legal. Já nasceu com essa questão do serviço envolvido na venda, do consultivo na venda, e essa questão do conteúdo, porque assim já era um momento que as assessorias estavam rampando, o MPR já estava aparecendo, Marcos Paulo já estava ocupando o seu lugar aí na história, e outros também começaram a aparecer. E aí tinha a Corpore fazendo corridas, que era esse momento. Eu organizava várias corridas. Que era assim, dono das corridas, né? E aí um pouco depois, assim, anos depois, surgiu o pessoal que hoje é Norte Marketing com uma questão revolucionária, fazendo kits super bacanas, com camiseta e tudo isso. E a Corpore foi ficando perdida no tempo, assim, acabou desaparecendo, e depois a própria Norte comprou um pedaço deles, né? Mas aí, assim, o universo da corrida foi se transformando bastante, né? E aí, dentro desse processo, a loja da Jaú virou Velocitar, e aí começaram um projeto para fazer a loja de Pinheiros. Aí os dois originários e fundadores brigaram e resolveram, obviamente com os outros sócios, separar o negócio. Então foi franquia para um lado e Velocitar para o outro. Nesse momento, meu pai e meu irmão concentraram a presença na Velocitar, meu tio concentrou a presença nas operações junto com o Arthur na operação de franquias, e aí começou um novo capítulo, mais foco ali na Velocitar, e isso foi, acho que eu estou chutando aqui, tá? Porque essa data eu não tenho muito clara, mas acho que foi por volta de 2010, 2009, 2010, tá? E aí em 2014 é que eu tomo a decisão, compro um pedaço da empresa e vou para a Velocitar. Meu irmão estava fora, ele continuava sócio, e aí a gente começa a trabalhar para poder expandir o modelo de negócio. E hoje em dia, para fazer história curta, a gente está com 5 lojas em São Paulo, mais o e-commerce, e o e-commerce já representa 60% do nosso faturamento aí nessa história toda. A gente estava até falando um pouquinho antes, né? Estava falando sobre justamente isso, né? E vocês montaram uma categoria praticamente, né? Antes até de repente, esse modelo de categoria e de negócio desenvolver. Eu acho que, e aí para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, quanto que representa hoje esse negócio no e-commerce e o digital, né, para vocês, e obviamente, né, pensando um pouco mais adiante no crescimento de vocês mesmos. Quando a gente olhou lá atrás, a gente já olhou, assim, já existia um e-commerce dentro da Velocitar quando eu entrei.
feito em fast shop. E aí a gente falou, pô, a gente precisa migrar isso, porque assim, então, assim, o meu primeiro projeto que eu assumi lá dentro foi migrar RP, que a gente precisava migrar o RP de qualquer jeito, e migrar o e-commerce, montar o e-commerce. Daí a gente acabou escolhendo ir para Magento nessa época, acabou pegando o Magento SaaS, e aí foi um primeiro movimento para poder expandir essa questão do online com conceito. Porque tem isso, né? Assim, o varejo físico, a cabeça do varejista físico tem uma lógica que não tem nada a ver com o varejo online. Né? Exatamente. Então, assim, se você é empreendedor e não entendeu que para vender no online você precisa virar a chave e ter um olhar diferente, você fica patinando. Né? Então, acho que o começo do e-commerce para a gente ali foi meio tipo, a gente tem mais um canal aqui, só que é um canal que trata igual ao varejo físico, não funcionava. Né? Então, quando a gente resolveu mergulhar nisso e falar, vamos acelerar essa história e vamos entender quais são os principais KPIs e como a gente traz o público para dentro do varejo online, foi quando a gente começou a rampar essa história. E o olhar foi, a gente não tem grana, a gente é pequeno, a gente precisa acelerar. Para acelerar mais rápido, o varejo online permite que a gente faça isso, né? Essa aceleração de venda. Enquanto o varejo físico é mais difícil você trazer o público, chamar, fazer corrida, fazer não sei o quê. Tem todo um trabalho que é diferente da escolha de um varejo especializado, que eu preciso falar com um nicho específico, né? A gente está falando pré-redes sociais, né? Então, pré-redes sociais era muito mais complicado do que, obviamente, também teve esse outro grande benefício, né, para o varejo de uma forma geral, que são as redes sociais, que você consegue nichar a sua comunicação e começar a falar. Né? Tá mais perto ali e conversar mais próximo. E a outra coisa é, assim, o varejista não é não trabalha por lógica muito a marca, né? Então, assim, essa coisa de você trabalhar posicionamento, marca, você está vendendo outras marcas, né? Então, para entender que você é uma marca também, que revende outras marcas, que você precisa comunicar também essa mudança no varejo, a gente acompanhou muito, assim, porque assim, eu vim de uma outra escola, vim de escola mercadológica de comunicação e tudo isso, fui indústria, né? E aí quando eu entro lá, eu falo, cara, assim, a gente é nichado, a gente é destino. Se eu não conseguir trazer o consumidor para dentro de casa, eu não vou conseguir vender, né? Então, acho que isso também foi um salto que a gente acabou dando, e aí essa tomada de decisão para ir para o varejo online, que acho que é a tua pergunta original. Isso. E aí, hoje em dia, o varejo online representa 60% do nosso faturamento. 60%? Né? 60% do nosso faturamento. Ele é maior que a soma de todas as lojas físicas. Legal. Né? Hoje em dia. E é muito louco isso, e acho genial no modelo de vocês, Alexandre, que naturalmente o produto tênis esportivo é um produto oceanão vermelho, né, cara? Você tem caras muito grandes brigando, uma comparação de preço muito fácil. E acho que muito empreendedor que, né, seja no seu segmento ou em outros, ele olha e fala, putz, eu não consigo competir com esses caras. Mas o Porter já dizia, né, use o que você tem de melhor para competir, né? Claro. E acho que é legal você contar um pouco como que você usou a dinâmica da venda consultiva no online. Porque, assim, acho que não só a dinâmica de venda consultiva, mas a profundidade de mix, a comunidade, o conhecimento do produto, a forma de demonstrar. Você conseguiu levar esses atributos que são a essência do sucesso no meu ponto de vista da Velocitar pro digital. Como que você fez isso? E tem uma coisa importante que eu acho que a gente fala bastante de personalização. Ou seja, naquela época, você já personalizava o produto. Essa coisa da hiperpersonalização agora na comunicação e tal, mas a gente já faz isso desde o começo. Desde o começo, né? exato. Porque, assim, na verdade, essa questão consultiva acaba sendo muito isso, porque, assim, não existe um corredor igual ao outro, não existe um objetivo igual ao outro, e não existe, assim, tem momentos, cada corredor tem seu momento, então a gente precisa entender disso, né? Então, assim, lá atrás já tinha isso muito claro, e assim, todo o trabalho de
formação dos vendedores para que eles entendam, já é um primeiro caminho. Então, a gente contrata quase que não é 100%, mas assim, 80% das nossas contratações são de corredores, né? A gente precisa de um corredor que entenda de como funciona essa questão da corrida. A gente dá ferramentas para que ele entenda cada vez mais assim, qual é a correlação da corrida com o calçado esportivo que ele tipo de ferramenta? A ferramenta de treinamento, de informação, de estar em contato com influenciadores. Hoje em dia é tudo assim, você precisa encontrar uma pessoa que tenha vontade de entender e de crescer, porque as ferramentas estão todas disponíveis. Estão todas disponíveis. É só então, organizar, né? a gente consegue trazer, a gente está muito próximo de todo esse ecossistema, então, assim, todos os influenciadores estão sempre participando, presentes, tal. A gente coloca em contato com os vendedores, eles seguem, eles escutam, eles estudam. Então, tem que ter interesse. Se não tiver interesse genuíno pela coisa, você não acaba aprendendo. E aí, das nossas conversas e nossos bate-papos, e aí tem uma coisa educativa das pessoas que estão se autoeducando ali. O que a gente percebeu é que a gente vai dando o começo. Empurra. Chega uma hora, como a gente produz bastante conteúdo sobre corrida o tempo todo, e o pessoal se discute e a gente incentiva também essas questões, acaba virando um ecossistema que se retroalimenta. Legal. Né? Na história toda. Mas eu perdi qual era o ponto. Não, e era isso, como você leva isso para online? Quando você leva isso para online. Então, essa parte consultiva, que foi esse primeiro desafio, foi em disponibilizar informação, né? Que é a primeira coisa. Então, a gente hoje faz uma avaliação de produto detalhada, coloca isso disponível para o seu cadastro de produto é muito mais enriquecido do que... A gente tem réguas de performance, tabelas e tudo mais, né? Isso fica disponível lá. A gente, obviamente, comunica cada um desses produtos e cada vez mais a gente está unindo as coisas, ou seja, essas comunicações ficam dentro da página de produto. Tem todo o trabalho de categorização que a gente percebeu que isso acaba meio que caindo por terra, né? Porque as pessoas acabam procurando do jeito delas, né? Facilitando a procura, e principalmente o que a gente tem e está trabalhando cada vez mais é em ter ferramentas que comparem um produto com o outro, que você consiga ver qual é a diferença entre um produto e outro para poder tomar a decisão. E tem a parte consultiva que a gente acabou com o WhatsApp, principalmente, né? Senão você teria o chat lá dentro das plataformas, mas assim, o WhatsApp acaba sendo mais amplo, porque você fala das lojas físicas e fala do online. Você permite que a pessoa entre, comece a conversar com o consultor, tire todas as suas dúvidas, o consultor eventualmente É o mesmo consultor da loja, não? É o mesmo consultor da loja. Cai para um cara de uma loja. Cai para o cara de uma loja. Então, assim, cada loja a gente tem lá vários vendedores, eles antes eles tinham mais tempo livre do que eles têm hoje. A gente tem mais vendedores, eles têm menos tempo, porque o nosso volume está cada vez maior de movimentação, mas eles têm. Então, assim, são 5 vendedores na loja, eles entram numa fila, a hora que ele entrou para o último da fila, cai para o WhatsApp para poder atender. Né? E ele é comissionado pela venda do WhatsApp? É o quê? Ele é comissionado? Ele é comissionado igual. Ele Legal. é comissionado igual, entra Não na meta da canal. loja. Entra na meta da loja e na meta pessoal também. Entra na meta pessoal. Legal. Então, ele traz para isso. Então, hoje, 10% do que a gente vende online, a gente vende de forma assistida, né? Eu ia adorar ir para a última da vez e ainda continuar vendendo. Eu comecei minha vida vendedor de loja. Eu adorava sair, tinha que ficar lá esperando rodar todo mundo. Exatamente. Então, hoje em dia, você pode ir trabalhando. E quem é mais ativo e tem uma carteira de clientes e consegue ir pelo menos falando, e aí como é que tá? Fomentar essa comunidade. Essa comunidade. Foi pra prova, curtiu o tempo. Exatamente, como é que foi? Então, acabei de ver no Strava os vendedores, que pace, os vendedores mais hábeis, eles montam a comunidade deles e eles têm... Segue os caras no Strava e vê... e assim, e aí, obviamente, esses compradores voltam para a loja, querem ser atendidos por aquele vendedor e sabem que se ele ligar para o cara faz a venda, entrega na casa dele
e consegue o produto para ele, separa, quando chega o lançamento ele deixa separado. Então tem todas essas manhas que são parte do atendimento do consumidor. Eu costumo dizer que assim, o vendedor de hoje não pode caçar como o do passado, que é igual a aranha, né? Montava a teia de aranha, ficava de bracinho cruzado, esperava entrar o cliente na loja. Não dá mais, tem que fazer igual o faz, que acorda de manhã para caçar e sai de barriga vazia e vai atrás da venda, né? Não, e assim, o nosso atendimento é demorado, né? Assim, a gente não, assim, para atender uma pessoa, você não leva 10, 15 minutos. Pessoas, dificilmente o cara entra na loja e fala, eu quero aquele produto. Ele, na verdade, vem e fala, eu quero aquele produto, mas, assim, que outros produtos são parecidos? E ele vem com o objetivo também, exatamente o que você estava comentando. E assim, você vê, por exemplo, isso é super comum, o corredor novo que vem e fala assim, eu quero o melhor produto. Calma, vai fazer um 5K ali. Quero mais caro e tal. Fala assim, calma, a gente bota a bola no chão e fala assim, cara, você não precisa gastar tanto dinheiro nesse momento, você pode gastar, compra um shorts, uma camiseta, um boné, se equipa direito, né? E assim, e vai crescendo na corrida e aí você vai ter o melhor produto. O melhor agora não vai te fazer correr mais rápido, né? Assim, muito pelo contrário, você não vai conseguir aproveitar do que ele tem disponível, né? Legal. Então, assim, tem vários relatos de clientes que entram na loja e falam, pô, entrei lá querendo gastar R$2.000 e o cara me vendeu um tênis por 700 pau e eu saí mais feliz do que eu tivesse gastado os R$2.000. Isso é sobre perder uma venda e ganhar um cliente. Exatamente. Essa é a história. Você vende o que de fato ele precisa, você cria uma relação de longo prazo. Você adquire o mais importante, que é a confiança. E eu acho que para você também, como varejista, né? E no varejo a gente tem essa flutuação, né? Em cada data sazonal você tem isso. Pelo que você está me dizendo aqui, existe muito pouca flutuação, eu acredito, né? Tem pouca flutuação. Você tem ali, obviamente, as datas sazonais, mas... o que você tem é começos ou recomeços de temporada. Né? Então, assim, o corredor é movido pelos seus objetivos. Os seus objetivos, que prova ele vai correr. Ele tem sempre uma prova objetiva que ele vai correr no ano. E ele percorre esse treinamento e essa preparação para chegar naquela prova. Durante esse percurso, normalmente, é que ele vai fazendo as aquisições, comprando os produtos e tudo mais, ou quando ele entra no ciclo, ele vai lá e toma uma decisão, mas normalmente ele precisa ir testando e sentindo para poder escolher o produto da prova com uma certa antecipação. Mas é bem comum, tipo, começa o primeiro semestre, ele se repactua pessoalmente com as coisas que ele vai fazer e aí ele vai e se equipa para a temporada que é esse semestre. Daí começa o segundo semestre e se reequipa. Então a gente tem uma leve sazonalidade no começo do ano e no começo do segundo semestre, que é meio julho, agosto e tal. Entendi. Que ele começa a se olhar para as provas. Então depende muito... A gente vende para todo tipo de corredor, né? Não é só maratonista ou meia maratonista. Você tem os trail runners. Você tem corredor que quer correr só 10K, tem corredor que quer fazer volume e não está preocupado com provas, tem corredor que está começando, muito corredor começando, né? Então assim, cada um deles você tem um produto e um composto diferente que você vai oferecer. Deve ter aquele corredor que começa assim, né? Tem aquele incentivo, depois por qualquer motivo ele para e depois ele volta de novo. Como tudo na vida, o começo é sempre difícil, né? Sim. Então assim, e aí vencer essa barreira é o maior desafio. É o maior desafio, mas a gente fala, vai com calma, vai com tranquilidade, vai funcionar, você vai conseguir, não precisa se preocupar. Eu queria explorar 2 outros pontos, assim, vamos começar com um que é a omnicanalidade, Alexandre. Eu acho que essa é uma outra força de vocês, que é fazer uso da loja física, e aí numa cidade complexa de deslocamento, como São Paulo. Você está só em loja de rua, né? Acho que essa é uma característica interessante também da Velocitar. Você não foi para o shopping, e pode contar até por que não. Mas como é que você usa essa dinâmica de loja física como extensão do seu e-commerce e você acaba fazendo isso não um contra o outro, mas um mais o outro, né? Isso. Bom, assim, começando de trás para frente, a questão de não ir para o shopping é que eu entendo que, na verdade, quando você vai para o shopping, você compra audiência.
E você é destino, né? Eu sou destino. E aí, assim, eu vou dar um tiro de canhão para matar formiguinha dentro do shopping. Então, não faz, das pessoas do shopping não faz muita... Não, fazia menos sentido no passado, talvez agora com o boom da corrida e a corrida tendo se transformado popular, tá ficando mais popular e mais todo mundo corre, mesmo que não seja para fazer prova, talvez agora a coisa comece a ficar mais atrativa. Mas no passado, eu estava pegando uma parcela muito pequena do shopping, né? Então não fazia sentido eu pagar o que vale ali para o que eu estava vendendo, né? Lembrando que assim, a corrida ela é muito ampla e eu vendo o topo da pirâmide da corrida mais que nada, né? Sim. E assim, você tem uma base que é uma base que é corrida e pseudo-corrida, que é gigantesca, né? E essa base eu não tô nela, eu não participo muito dessa festa. Essa é a festa de uma Centauro, de uma Netshoes. E é uma festa de faca e assim, uma briga intensa, uma né? briga intensa. Eu tô dentro dos produtos mais especializados, mais técnicos. Perfeito. E que tem um diferencial para o corredor. Que tem uma curadoria também, né? Porque esses outros aí é mais assim, ó, vai e vai. Exatamente. Né? Aí é bonito, bom preço, esse tipo de coisa. Mas falando da omnicanalidade, desde que a gente começou com a proposta do e-commerce, a gente sempre olhou essa junção entre e-commerce e loja física. Então, assim, é uma extensão daquilo que a gente faz, né? Então, assim, o desafio, que é o que a gente estava conversando anteriormente, é levar essa venda consultiva para o e-commerce, né? Por outro lado, o e-commerce abre portas da gente conseguir mostrar todo o nosso portfólio e ter tudo ali presente. Hoje em dia, se você entra no e-commerce da Velocitar, você tem muitas ferramentas para a loja física dentro do e-commerce. Então, assim, você vai lá e encontra um produto. Tem um botãozinho lá que é aonde ele está disponível. Então, assim, você vê qual tamanho está disponível em qual loja, né? E o meu sócio fica falando para mim... Mas para te levar tráfego para a loja, né? É lógico, porque a gente entende que assim, parte do papel do e-commerce é prestar um serviço para a pessoa tomar uma decisão. E a jornada do consumidor é uma jornada maluca, que ninguém consegue definir ela clara. Então, assim, e a gente sabe que... é inevitável de você entrar no e-commerce para poder fazer pesquisa antes, eventualmente, de você pisar na loja física, né? Você quer ver o que tem e tal, não sei o quê. Ou então, aquele que já está acostumado a comprar na Velocitar, sabe que ele vai entrar ali, vai ver, consegue descobrir onde é que está, se está disponível ou não, ele vai para a loja física já meio certeiro daquilo que ele está procurando, né? Então, essa lógica da gente usar o e-commerce não só para vender e hoje em dia a nossa venda maior é fora do estado de São Paulo, né? Assim, então a gente isso faz com que a marca já é muito reconhecida fora do estado de São Paulo, mesmo a gente só tendo lojas físicas aqui, porque é o grande centro das corridas também, as principais grandes corridas acontecem aqui. A gente sempre esteve presente nessas corridas, então sempre apareceu para os clientes de fora de São Paulo. E fora de São Paulo é onde você tem menos oferta de especialização. Então, obviamente, o pessoal já está acostumado a procurar online as coisas. Quando você se depara com a Velocitar e vê que a Velocitar entrega todo o portfólio da corrida, todas as marcas, a gente trabalha com 13 marcas de calçado, né? Assim, é o maior volume de marca das redes especializadas, das lojas, né? Exatamente. Então a gente consegue isso, obviamente, com a escala, né? E consegue isso com o volume que a gente tem. Mas a gente tem essa questão. Então, hoje em dia, a gente não tem ferramentas muito elaboradas no sentido de comprar na loja e entregar em casa, ou comprar no site e retirar na loja, esse tipo de coisa, mas tudo funciona. A gente faz acontecer e, obviamente, a ideia é que isso vá melhorando, né? Então, hoje em dia, até as próprias ferramentas que a gente tem no online, os vendedores usam para saber, quando um cliente pergunta, assim, quando ele pergunta, tem esse tamanho? Às vezes ele puxa o site na mão dele, no celular dele, e vê a informação, fala, peraí, tem sim, eu vou procurar onde é que está, entendeu? Não precisa entrar lá no sistema, verificar se tem, descer por estoque e tal. Às vezes, só com o site ele já sabe se tem ou não, ou pelo menos ele tem a pré-informação de que tem
dentro do estoque, né? Então, assim... E uma pergunta, eu acho que é bem interessante também, ou seja, hoje grande parte do teu público já não está aqui em São Paulo, né? E eu imagino que quando vêm para São Paulo, e obviamente essas pessoas acabam meio que procurando, igual você vai fazer uma visita no museu, assim, alguma coisa nesse sentido, quando vai encontrar a tua loja, certo? Então, e aí você cria esse vínculo emocional ainda maior. Né? Exatamente. Então acaba sendo parte assim, você vai para Disney, você tem que passar pela lojinha, né? Então, assim, mas é meio a experiência do pessoal vem para São Paulo, vem correr e tal, tá de passagem aqui, é corredor, aproveita e passa em uma velocidade, né? Então a gente percebe que... Você acaba vendendo também. Né? Acaba vendendo, obviamente. E a gente percebe quando tem corrida em São Paulo todo final de semana, né? Sim. Então, assim, não é uma, tem várias, né? Porque tem vários circuitos, tem várias propostas diferentes de corrida, tem corridas maiores e corridas menores, mas quando tem as corridas maiores que trazem mais gente fora de São Paulo, as lojas voam nesse final de semana. Com os turistas que vêm correr. Exatamente. E, obviamente, a gente trata de conseguir comunicar para essas pessoas que estão aqui em São Paulo que a gente existe, que tem essa possibilidade deles virem visitar. E como a gente estrategicamente colocou uma loja na Zona Sul, outra na Zona Norte, outra na Zona Leste, outra na Zona Oeste, uma no centro, né? Então, a gente fecha para conseguir ter disponibilidade rápida para quem vem visitar São Paulo também encontrar uma loja. Que legal. E Alexandre, nesse consumo de comunidade, né? Eu acho que esse consumidor da corrida mudou muito de anos para cá, né? Eu acho que agora tem eu li alguma postagem de alguém, eu me identifiquei muito, falei, poxa, antes eu podia ir para academia com a camiseta do vereador, né? Vavá 98, vereador. Não, a galera agora investe, né? Você tem percebido esse crescimento do esporte como moda e como preocupação, comportamento, né? Status, muita gente fazendo, poxa, né? eu quero ter o tênis que me dá mais status, de certa forma. O que acabou acontecendo quando eu entrei na corrida em 2014, né? Assim, em 2014 a corrida era um esporte de velho. De velho. Era assim, era a última milha, vamos dizer assim, que era aquela questão do tipo, o cara não consegue mais jogar futebol. Ele tá machucado, ou ele não dá para encontrar os amigos. O tênis está difícil porque ele não tem tempo para poder encontrar a galera, ir pro clube jogar o tênis. E depende de um monte de gente alinhar as agendas. Tal. Alguma coisa mais autônoma. E daí o cara não tem saco de ir pra academia, tal, não sei o que. Ele precisa fazer um exercício. E a corrida é o esporte mais democrático que tem, né? Assim, no final das contas, você precisa de um tênis, um shorts e uma camiseta. Você não precisa de mais nada, assim, para poder correr. E sai na rua e corre, entendeu? Assim, em São Paulo a gente tem muito essa coisa de parque, mas no mundo as pessoas correm na rua. Sai de casa, desce, sai para correr, entendeu? Então, e você vê que isso não é bem assim em outros lugares, fora São Paulo, porque São Paulo tem muito parque, então tem essa possibilidade, né? Então, é muito democrática essa questão da corrida, só que era um esporte de velho. Né? Os velhos entravam na corrida, começavam a correr a partir de uns 30 anos, né? Então, assim, imagine nós como varejistas, a gente vendia para essa galera, né? O que aconteceu é que a corrida, a partir da pandemia, né, ela já estava em processo de crescimento e tal, mas a partir da pandemia que a corrida salta, né, ela cresce quase 70% durante a pandemia e no pós-pandemia ela continua rampando no mundo inteiro, começa a atrair um público jovem para a corrida, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho meus filhos que eles têm amigos corredores, que estão correndo, estão treinando. Eu tô falando, meu filho tem 15 anos, o outro tem 17 anos. Caramba. Então, assim, a galera que está começando a correr, entrando na corrida neste momento. Muito louco, né? Que, assim, por quê? Porque a corrida ficou um esporte cool, né? E aí começa a aparecer essa questão das comunidades também, entende-se que a corrida é um lugar para você conhecer gente, estar com pessoas, socializar, passar um momento bom, essa coisa do wellness crescendo, é um lugar começa legal. O turismo com corrida. E aí tem o turismo com corrida, então tá um movimento muito, muito bom nesse sentido, trazendo toda uma nova geração para dentro da corrida e trazendo essa coisa cool para a corrida, né?
aqui, lá fora, a gente vê movimentos maiores de marcas explorando essa questão. Aqui no Brasil já tem algumas que estão tentando ver essa coisa da moda relacionada à corrida, né? Aqui ainda no Brasil, eu sinto que a coisa ainda não está acontecendo, eu acho que mesmo pelas características do Brasil, mas você já tem muito essa questão dos grupos, das crews, que está explodindo para tudo que é canto, né? E aí são cada uma com a sua filosofia, com o seu formato, com os seus princípios, com a sua ideia, né? Crews mais voltadas à performance, crews mais voltadas à inclusão para corredores, crews mais voltadas para paquera, para lifestyle, entendeu? Para passar um momento bacana com amigos, trocar ideia, né? E isso é uma coisa muito da juventude, né? Assim, então, assim, muito doido. A minha geração não é uma geração de crew, né? Assim, a gente não vai ficar procurando um grupo de corrida para correr, né? Mas, assim, tá isso é uma coisa meio demorada, assim, então não é muito nosso... Preguiça, já tem muito amigo para administrar. Mas está crescendo. E aí volta numa coisa que a gente estava falando, que é essa questão de, assim, o varejista tem que virar a cabeça. Né? Exato. A jornada é totalmente outra. A jornada é outra, cara, tem que falar com outras pessoas, com outra comunicação. As marcas que ficam para trás, a gente vê muito movimento de marcas que não sacaram. E aí outras marcas que sacaram muito e estão fazendo assim, estão voando. E aí as marcas antigas, tradicionais de corrida, falam, mas esses caras não vendem para corredor, eles vendem para galerinha. Eu falei, cara, mas o corredor é a galerinha. Se você não olhar para isso, você está errado, né? E às vezes a galerinha de hoje é o performance de amanhã. Exatamente. Assim, então, assim, essa questão, se o cara é performance ou não é performance, frega. Se o cara é corredor, e qualquer um pode ser corredor, ele pode ser corredor e correr lento, pode ser corredor e correr rápido, não importa. O nosso papel é fomentar que todos eles continuem para sempre na corrida, né? Então eu preciso ter ferramentas para poder estar entregando para ele. Então esse é meio nosso papel, porque a gente está num centro central da corrida, fazendo essa oferta e se reinventando para poder estar atendendo a todo mundo. Muito legal, muito legal, porque vocês já são uma marca, né, com décadas de vida e ficar atual, entender essa mudança de comportamento e de jornada é fundamental. Eu acho que uma outra dúvida de quem olha o case, Alexandre, é, poxa, como que vocês fazem para brigar com preço, com Centauros da vida, com Netshoes da vida, e acho que aí, já imagina um pouco, né? Você tem uma segmentação de portfólio, né? Você tem um pedaço... Mas como que é... E me impressiona você dizer que boa parte da sua venda do online é para fora de São Paulo, né? Assim... Esse é um mercado que tem suas dinâmicas, tem suas características, né? A gente vende um portfólio que não está disponível em tudo que é lugar, né? Então, assim, o primeiro ponto e uma das primeiras coisas, principalmente quando eu entrei, fiz uma análise estratégica do segmento, eu falei, cara, o problema que a gente tem é que as marcas são obrigadas a vender para esses varejistas muito grandes, porque senão eles não têm volume. Então, assim, porque assim, esse é um mercado que, assim, grande parte da produção da tecnologia está na Ásia, quase tudo aquilo que a gente vende é importado. Então, eles têm que produzir e fazer um projeto de um novo calçado. Antigamente, que tudo vai mudando, né? Mas antigamente demorava um ano para eles desenvolverem ferramental, desenvolverem toda a tecnologia e tudo mais, e isso era focado num determinado volume, assim. Então as marcas investem em tecnologia pensando, obviamente, no retorno, né? Então, e aí faz todo esse investimento pensando num volume global. E aí os mercados se comprometem a colocar um determinado volume. Não tem canal para colocar, eles precisam colocar nos canais generalistas, né? E aí eu falei, cara, para poder fazer um bom trabalho e ter... A gente precisa ser grande, né? Então, assim, vamos crescer para poder assumir esses volumes, ser relevante e as marcas não precisarem vender em canais errados, vamos dizer assim. Perfeito. Né?
Então, assim, a gente vem fazendo o nosso papel e vem crescendo acelerado para poder assumir esses volumes e permitir com que as marcas não precisem fazer vendas para esse varejo não especializado, né? Só que ainda continua, né? E aí, assim, a gente não conseguiu resolver essa equação ainda. Então as marcas Mas tem produtos que são exclusivos. Tem produtos que são exclusivos. Legal. Então tem partes, assim, isso lançamentos eventualmente que são alocados, né? Entendi. Então lança antes primeiro com vocês, depois vai para o mercado. Exatamente. Porque isso faz uma diferença. Faz uma diferença. E aí, no final das contas, essas alocações, às vezes, vai tá com a gente, com outros especializados, e aí só a gente tem. Então, fica mais fácil da gente poder defender preço e defender valor. A gente briga muito com as marcas com relação a essa questão dos produtos, as principais franquias, para estarem nos lugares certos. Porque a gente sabe que os nossos concorrentes grandes, a cabeça deles é uma cabeça de girar rápido. Volume e girar rápido. E eles têm lá os algoritmos, os formatos que girou numa determinada velocidade, não girou, baixa o preço, já bota preventivo. Então, assim, eles já vão trabalhando o preço. E não importa se é um produto protegido, se é um produto... não importa. Então, assim, as marcas ainda compram essa mentira desses grandes varejistas. Não, isso aqui eu vou proteger. Não é proteger nada, né? Não é proteger nada. E a gente briga com eles, obviamente. Essa é uma briga que a gente vai demonstrando o quanto mal eles fazem em tomarem essas atitudes erradas, né? Então, assim, tem um trabalho, obviamente, de lobby, vamos dizer assim, que a gente diariamente faz para poder proteger essas principais franquias. Porque, obviamente, as margens do varejo, vocês sabem bem, são muito pequenas. Né? Ainda mais nesse muito produto, pequenas. Né? Assim, beleza, você ganha na escala. Esses caras ganham na escala, a gente precisa defender margem. Né? A gente não consegue não trabalhar com uma boa margem, porque a gente não tem essa escala toda que eles têm, e não dá para viver do mesmo jeito que eles vivem, com um resultado de 3%, 2%, tal, no final da linha. A gente precisa de um pouquinho mais de espaço para poder fazer com que a coisa funcione, né? Então, a gente defende muito essa questão do preço, mas, obviamente, tem algumas guerras que a gente sabe que a gente está perdendo, e para não perder, a gente entra na briga, né? A gente nunca é o menor preço do mercado, né? Mas algumas coisas se precisa, e a gente entende que o mercado se desgovernou e perdeu, a gente entra porque a gente precisa competir para poder tirar o volume dentro de casa. Né? Mas a gente sempre vai fazendo marquinhas vermelhas na marca, marquinhas vermelhas no produto, e vai avisando as marcas. Fala, olha, essa franquia você não está defendendo, você está fazendo um mau trabalho, você está distribuindo horizontalmente de uma forma indevida, tal. Assim, não me venha a mim, que eu sou a vitrine para o corredor, falar que você é uma marca que está interessada em trabalhar esse segmento. Você não está, você está querendo vender volume de produto. Então, vai vender com outro, e eu vou trabalhar com outras marcas que estão preocupadas em construir valor, construir marca, em construir alguma coisa diferenciada. Né? Então, assim... Legal. E o nosso lugar no mercado nos permite a gente comprar essa briga, né? Que é difícil. Para a gente finalizar o papo, o papo quando é bom, passa rápido. Avenidas de crescimento, o que vocês enxergam de futuro? Que tamanho que vocês vislumbram um tamanho? Para onde vocês estão indo? A gente entende que esse modelo pode ser expandido para todo o Brasil. Também. Né? Então, a gente está justamente nesses momentos das conversas e olhando para parceiros para poder... Já definiu um modelo? Se você cresce com franquia, com sócio, com canal A gente não definiu. Assim, nosso principal objetivo desse ano é definir esse modelo. A gente tem, obviamente... já no pipeline, em alguns lugares, algumas lojas novas que a gente vai abrir nesse novo modelo, nesse mesmo modelo que a gente tem hoje, ou seja, própria e tudo isso. Saindo de São Paulo? Vamos começar a sair de São Paulo. Legal. Não muito longe, porque assim, o nosso projeto é ir crescendo radialmente. Assim, então, a gente vai expandindo áreas mais próximas. Assim, a gente não quer sair daqui para Ribeirão Preto, sair daqui para... mas ainda provavelmente estado de São Paulo. O estado de São Paulo ainda cabe muita velocidade, né? Então a gente, antes de dar um salto para um outro estado, a gente vai sair da cidade de São Paulo para depois ir para outros lugares, né? Então esse ano a gente desenha esse modelo e provavelmente pisa no acelerador em
no ano que vem, né? Então, o online já está dando uma sustentação boa. A gente, obviamente, entende que o online tem que ajudar nessa expansão. E ele te dá também um radar de onde tem oportunidade, onde tem dinheiro. Esse radar a gente tá olhando para várias coisas, né? Então hoje em dia a gente consegue saber aonde que o corredor tá, né? Tem ferramentas já disponíveis para todo mundo aí, que não vou contar para meus concorrentes, mas eles já sabem que você vê aonde que tá acontecendo essa questão. Tem um parceiro nosso que está abrindo lojas baseado na quantidade de vendas que tem online em algumas regiões. Exatamente. Então a gente já sabe mais ou menos. Então, assim, fácil cabe uma Velocitar em cada capital do Brasil. Fácil. Assim, fácil, sem muita dúvida, cabe, né? E principalmente agora que a corrida está crescendo tanto e tem tanto... Em todos esses lugares. Tem em todos os lugares. Mas cabe mais Velocitas. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, acho que cabe pelo menos umas 10 a 15 Velocitas, cabe, assim, né? Então, assim, tem as principais cidades que funcionaria. Então, a gente está falando... Brasil cabe umas 30 lojas, fácil, assim. Legal. Assim, para começar, né? Então, a gente entende que o caminho é um crescimento híbrido, que é um crescimento físico, porque é quando a gente está próximo do público consumidor, das comunidades que correm, e que a gente tem que ter essa presença, porque assim, a nossa loja não é simplesmente uma loja, é um centro de comunicação, de eventos, de parcerias, e que a gente quer virar elemento central ali naquela região para que isso seja expandido, né? Então, e fomentando a corrida. Então, a gente precisa da loja e precisa, obviamente, do online, as ferramentas de comunicação e tudo isso para a gente continuar expandindo e dando suporte para esse pessoal. Então, é um caminho híbrido, vamos dizer assim. Fantástico. Alexandre, obrigado pela aula aí, pelo case, parabéns obrigado pelo convite, foi bem divertido. Tão resiliente no mercado, tão desafiador. Se você quiser conhecer mais da Velocitar, acessa lá velocitar.com.br, dá uma olhada nas lojas, visita. Está disponível para comprar no Brasil inteiro, né? Isso aí. E legal. E fica de olho, acompanha a gente aqui. A gente sempre tem cases interessantes como esse do Alexandre sobre varejo, gestão, omnicanalidade, digital. E esse é o seu podcast preferido, Central do Varejo. Obrigado pela audiência. Obrigado. Obrigado, valeu, gente. Valeu, gente.